Tá. Então vamos lá. Boa tarde, Ana, boa tarde, Amanda, Rafaela, boa tarde, Maiane, Paloma, quem eu não falei boa tarde, é Beth, tem aqui um iPhone que eu não sei quem é, mas muito boa tarde, meninas. É um prazer ter vocês aqui comigo, tá? Eu espero que a gente possa aproveitar muito bem essa uma hora aí de conversa, de tirar dúvidas, né? Quem não é minha aluna e entrou agora ou vai assistir depois, né? Seja bem-vinda, boa tarde. A Vivi disponibilizou algumas vagas aí extras, né? É, nosso encontro secreto aqui no Zoom. E eu vou começar, vou compartilhar a tela com vocês um pouquinho. Eu vou falar um pouco sobre a noite de sono, vou falar um pouco sobre o nosso mindset, né? O nosso emocional, que é muito importante para o bebê dormir. Eu vou pedir para todas deixarem o microfone no mudo, por favor, né? E depois, no finalzinho, eu vou abrir aí para perguntas, tá? Então, para vocês exporem a dificuldade, quem é aluno e já começou o curso, ou quem não é aluno e quer saber um pouquinho mais, eu vou abrir também para esse momento, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vou pedir a gentileza para alguém me dar um ok aí, seja no áudio ou seja no chat, quando vocês estiverem vendo a minha tela, se estiver ok aí, tá bom? Ok, tudo Obrigada, certo. Daiane. Ok. Gente, então vamos lá. Isso aqui, ó, é a noite de sono, né, na infância. Vou falar um pouquinho deste gráfico aqui, porque é um gráfico pouco conhecido. Vou minimizar aqui só para ficar mais fácil, acho que de todo mundo ver. Então, é um gráfico às vezes pouco conhecido aí. Eu sei que vocês buscam muita informação na internet, né? E no Brasil pouco se fala dessa verdade aqui em relação ao sono do bebê, o sono da criança. Esse é um gráfico esperado de sono acima dos 6 meses, tá? O bebê abaixo de 6 meses, eu digo que é muito incerto o sono, né? A gente vai trabalhando, buscando a regular o relógio biológico desse bebê, a olhar, né, se esse bebê teve traumas ou teve situações muito intensas ali na gestação ou no parto, sabe? Que possam estar influenciando nesse sono. Mas depois dos 6 meses, oficialmente, é que o bebê tem o sono REM, né? E o sono no REM. E aí é esperado que ele já tenha esse sono de qualidade aqui na primeira infância. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho deste gráfico, tá? Que eu acho que é a base aí, a grande base para todos nós entendermos e até alinhar as expectativas, né? Porque hoje eu recebo muita pergunta lá na caixinha, às vezes o bebê tem 10 dias, 12 dias, e a mamãe fala assim: Luana, o que que eu faço para eu não criar associação de sono? O que que eu faço para o meu bebê dormir a noite inteira? Né? E é uma expectativa muitas vezes ali alta demais, ou até já, né, com um índice de frustração muito grande, porque pode ser que esse bebê durma muito bem, pode ser que esse bebê não durma muito bem. Então, antes dos 6 meses, tem muita coisa acontecendo, né? Os primeiros 6 meses, vocês sabem bem, que eu acho que isso é mais divulgado aqui no Brasil, da estrogestação. Então, tem a questão da estrogestação. Em teoria, é para o bebê dormir muito bem, né? Nesses primeiros meses. Mas, depois dos 4 a 6 meses ali, tem a regressão do sono, né? Que o sono amadurece, para chegar aqui nesse gráfico aqui, que é o que a gente espera que os nossos filhos possam dormir e possam fazer, tá? Então, o que que a gente espera aqui que acima dos 6 meses esse bebê faz? Aqui na noite de sono, vamos dizer, no horário de eu colocar para dormir, é importante que a gente esteja aqui 30 minutinhos antes, com o bebê no escurinho já mesmo, tá? Eu digo que se não tá no breu total, pelo menos um fiozinho de luz ali, um pouquinho mais distante, para que você possa ver o bebê, tá? Para que você possa enxergar o bebê, né? Principalmente para essa fase, quando a gente começa a trabalhar a autonomia de sono, né? Para o bebê ir para a caminha ali, para o bercinho sonolento. Mas para chegar neste momento aqui de ir sonolento para o berço, exige todo um passo antes, né?
Eu sempre digo que eu vou pedir para a equipe pôr um solzinho aqui no canto dessa tabela, porque eu sempre digo que para acontecer essa boa noite de sono aqui, eu tenho que começar, né? Quando o dia começa, eu tenho que fazer algumas atividades para esse bebê poder dormir a noite inteira. Então, passando para explicar um pouco melhor do gráfico, assim, a gente chama esse gráfico de hipnograma, não sei se alguém já viu esse gráfico aqui, né? Se já viu e não é minha aluna, né? Coloca no chat aí, por favor. Se vocês já viram esse, acredito que poucas mamães, né, já viram este gráfico. Então, o que que a gente espera? É que seja aqui 30 minutos já, né, no momento. Eu não sei quem tá? Vou pedir só para deixar o microfone no mudo, porque eu fechei aqui o chat e fechei vocês para mim. Vou pedir só para deixar o microfone no mudo, só para não atrapalhar. Então, Vamos beber suco. Ô, filho, arruma o sapato dele para mim. Olha ali. acho que é a Juliana que apareceu aqui, né, Ju? Fecha para nós, por favor. Então, o bebê tem que estar aqui 30 minutos já no escurinho, tá? Para a produção de melatonina. Mas para essa produção de melatonina acontecer, que ela acontece 30 minutos antes do sono noturno, eu preciso trabalhar lá o que a gente ensina no curso, que é a terapia de luz, né? Que é o bebê acordar, ter aquele momento do sol, né? Eu vou mostrar um pouquinho o gráfico do que é a importância do sol na testa, do sol tocar ali no nosso núcleo supraquiasmático, para poder mandar essa informação para o master clock, para regular essa produção de melatonina. E a produção de melatonina, eu vou mostrar daqui a pouco, ela está muito ligada com a nossa produção de serotonina. Por isso que eu sempre digo lá, tanto no curso como no Instagram, lá nos stories, como é importante nós cuidarmos, né, do nosso emocional, do nosso bem-estar. Mas, né, explicando aqui finalmente esse gráfico, por que a Luana está falando tantas coisas, porque realmente o sono envolve tantos outros fatores. Então, 30 minutinhos ali, eu devo estar com essa criança já no escurinho, né? Principalmente se ela for menor de 6 meses, que não tem ainda essa questão do nervo vago estabelecida. Vocês sabem que eu não trabalho com essa linha de associação, essa linha que não pode o bebê dormir mamando, porque eu trabalho muito bem com a fisiologia corporal do corpo da criança ali. Então, 30 minutos, independente se está no colo, se está mamando, eu estou trabalhando a minha relação com o meu bebê, ele vai adormecer. Então, adormeceu, é esperado mais ou menos ali de 20 a 40 minutos, esse bebê vai aprofundar e ele vai passar pelo primeiro estágio, que é o sono REM, né, que é o chamado de sono leve. Se o bebê tem menor de 6 meses, ele tem só uma espécie de um sono mais agitado. E aqui está o grande erro da maioria das mamães, porque eu fico com o bebê no colo, eu fico no bebê no peito, às vezes mais do que 10 minutos, né? E aí eu vou repetindo esse padrão e eu vou desenvolvendo o comportamento. Aí eu digo, mas meu bebê só dorme mamando, ou meu bebê, quando eu vou transferir para o berço, ele não aceita, ele acorda. É exatamente nessa fase de ciclo. Porque o ideal seria que a gente ficasse realmente de 5 a 10 minutos, porque o sono REM, sabe aquele momento que nós adultos fechamos os olhos, relaxamos e a gente parece que sonha que está caindo? Quem já teve essa experiência? Coloca aí para mim no chat. Se, dá aquele susto assim, nossa, aí volta, parece que você dormiu e acordou daquela famosa pescada. Exatamente esse é o sono REM. Então, às vezes o bebê, ele começou a mamar, ele relaxou e ele volta, mas ele já tá dormindo. E às vezes você acha, né, que o bebê não dormiu ainda. Então, ele está já no sono REM. Aí já há um grande erro de bebê que não aceita o berço ou do bebê que só dorme mamando, é esse time aqui, né? Então, é importante a gente cuidar e observar, tá? Para o bebê, olhando para ele ali, ele relaxou, o ideal seria o tempo de colocar no berço, ou colocar na caminha, ou tirar do peito. Então, explicando mais sobre o gráfico, passou ali de 20 a 40 minutos, eu entrei no sono REM. Depois do sono REM, eu vou aprofundando nesse sono. O sono no REM tem que eu coloquei os 3 principais estágios, tá? Que é importante. Então, ele vai passar por estágio 1, estágio 2, estágio 3, logo ali na primeira 1 hora e meia de sono.
Luana, mas meu bebê não dorme nem 1 hora seguida. Será por quê? Porque ele não está conseguindo aprofundar esses ciclos, ou ele ainda não aprendeu a emendar esses ciclos, né? Aí um sono saudável acima dos 6 meses, o que que a gente espera? Que o bebê durma no mínimo 3 horas seguidas. Aí essas 3 horas seguidas eu estou aqui, ó, no estágio 3 de sono no REM. E nesse estágio 3 acontece muita coisa. É nessa hora que o corpinho do bebê excreta todas as toxinas do corpo, é nessa hora que libera, às vezes, até a tensão do dia a dia, né? Nós temos tensões no decorrer do nosso dia. Às vezes a gente recebe uma ligação que não é tão legal, às vezes a gente tem mamãe que já está trabalhando, né? E no trabalho passa uma raiva, passa um nervoso, vamos dizer assim, e aquilo te gera um estresse. Às vezes o marido te dá uma resposta que você não gosta, te gera um estresse, mas como é o estresse do bebê? O bebê tem inúmeros estresses no dia, né? Para começar, dependendo, eu vi ali no começo, bastante mamães colocou idade 1 e 8, 1 e 7, né? É uma fase de muito estresse. Toda a casa não é desenhada para o bebê, todas as coisas não são à altura do bebê, por mais que a gente compre um móvel ou outro montessoriano, não é. Tudo isso já gera um estresse para o bebê viu a mãe, principalmente se ele é menor de 7 meses. Ele olhou para aquele lado, ele já não viu a mãe, né? Ele ainda não entendeu, ele não desenvolveu essa cognição antes dos 7 meses, que mamãe é um indivíduo e ele é outro. Então, a mãe sumiu exatamente para todo sempre, né? Ela não tem diferença, o bebê não tem diferença do que é 1 minuto, do que é 2 minutos, do que é 3 horas. Então, tudo isso já vai gerando estresse. Então, por isso que lá no curso eu ensino o tempo do coração, e o tempo do coração ele foi desenhado, ele foi pensado para ser feito antes do ritual do sono, para poder liberar essa tensão do bebê enquanto ele está acordado, para que neste momento aqui das 3 horas, quando ele, né, for liberar, ele consiga liberar essa tensão dormindo. Não acorde para chorar, né? Porque o choro é uma das formas de liberar tensão, tá? Então, neste momento também ocorre a consolidação das memórias. Então, o bebê começa a fazer o empilhamento das memórias, e é o momento que o cérebro busca todas as experiências que eu tive. Então, as experiências, se o bebê teve uma experiência traumática, né, às vezes para nós foi ok ali a gestação, mas para aquele bebê, quando você sentiu medo, quando você se sentiu angustiada, quando você se sentiu preocupada com alguma coisa lá na gestação, foi simples, foi tipo o normal de uma grávida sentir, mas para aquele bebê foi intenso, né? Há estudos, eu falo bem isso no curso, que comprovam que um momento de ansiedade para uma mãe, para uma gestante, corresponde a 600 xícaras de café para o bebê no útero. Então, se eu tive, né, vários momentos durante a minha gestação que eu dei 60 xícaras de café para o meu bebê, neste momento aqui, vocês acham que ele vai conseguir permanecer dormindo 3 horas seguidas? Quando começar o empilhamento de memórias, ele recuperar aquela sensação no corpo de empilhamento, vai ser exatamente neste momento, ele vai acordar chorando, pedindo ajuda. Então, acontece muita coisa aqui nessas 3 horas. É a hora que eu produzo o hormônio da fome e da saciedade, da grelina e leptina. Então, se o bebê mama muito, né? Você acha que o bebê mama acima do normal durante o dia ou não está mamando bem, isso está relacionado com essas 3 horas de sono aqui, que ele dorme, deve, né? Ou deveria, no mínimo, dormir seguida. O próprio hormônio do crescimento físico, desenvolvimento motor, tudo acontece nessas primeiras 3 horas seguidas. Então, quando eu trabalho, seja na consultoria, seja na mentoria, né, no próprio curso, o que eu gosto de ensinar a mamãe? Para que ela busque no mínimo essas 3 horas seguidas, para o bebê ter um mínimo aí, né, de qualidade de vida e de desenvolvimento saudável. É nessas 3 horas. Depois, o que acontece? O sono no REM, ele vai de novo para o estágio 2, para o estágio 1, ele passa para sono REM, e aí o bebê tem um micro despertar. Então, a cada final desse ciclo, eu tenho um micro despertar. E isso só varia de quantidade de micro despertar, varia de acordo com a nossa idade. É só depois dos 9 meses de vida que o bebê passa a ter 75% de um sono similar de um adulto.
Todos nós temos micros despertares. Todos nós viramos para ajeitar o travesseiro, viramos para puxar a coberta ou para tirar a coberta, né? Agora a gente está numa fase, né? Tira casaco, põe casaco. Tira coberta, põe coberta. Uma hora tá com frio, outra hora tá com calor. Se a gente usar aquele relógio que mede o sono REM e o sono não REM, ele vai dizer quantas vezes a gente acordou à noite. Muitas vezes a gente não tem consciência da quantidade de vezes que a gente acordou. Muitas vezes a gente só lembra da hora que eu peguei a água para tomar, ou da hora que eu levantei para ir ao banheiro. São as formas que a gente mais lembra consciente de acordou, né? Antes de ter bebê, né, meninas? Porque agora a gente já tem, né, consciência, porque levanta para cuidar do bebê. Mas o que eu estou dizendo? Que é completamente normal ter despertares à noite. E até os 6 anos de idade, o cérebro do bebê ele não vai ter o que a gente chama de regulação emocional. Ele se corregula com o emocional da mãe. Por isso que eu cuido tanto no curso, na consultoria, de olhar para a mãe, de trabalhar o emocional da mãe. Justamente por quê? Porque o bebê, ele, nestes momentos aqui dos micros despertares, ele vai fazer como fosse um cheque. Sabe scanner, quando a gente vai fazer um scanner? É como o cérebro do bebê fizesse um scanner, fizesse tudo, e vai passando o scanner. Será que realmente está tudo bem? Eu estou seguro? Eu estou com fome? Eu estou alimentado? A fralda está ok? Ele vai passando um scanner, a temperatura está ok? Tudo está ok? Eu posso voltar a dormir? Eu sei voltar a dormir? Então entra aqui que muitas vezes as pessoas aí na internet só ficam pregando. Ah, é porque ele não sabe voltar a dormir porque você deu uma indução aqui no começo. Pode ser que aconteça, pode ser, mas não é só isso. Não é só isso. Aí às vezes você está focada em tirar o peito ou tirar o bebê do colo, mas o problema não é isso. O bebê sempre vai ter micro despertares. Um sono de qualidade tem micro despertares. É igual às vezes a mãe vem para mim e fala: Nossa, mas meu filho dorme 11 horas da noite ou 10 horas da noite, mas ele dorme bem, ele vai até as 5 da manhã. E eu pergunto: Como é o dia? Ah, o dia ele dorme 30 minutos. Esse sono não é um sono de qualidade, é um sono de exaustão, né? Então precisa ter um beabá aqui no dia antes de chegar à noite para que ele possa ter esses micros despertares com qualidade, né? E que cada micro despertar aqui ele vai julgar. Será que eu estou apto a voltar a dormir sozinho? Se eu estou, ok, consegui. Mas será que eu preciso da minha mãe para me ajudar? Então, se tiver alguma questão emocional, tiver alguma questão de frio, de calor, de fralda cheia, ele vai solicitar aqui. Tem um dos cursos, eu sei que aqui depois a Vivi abriu algumas vagas para outros grupos, né? Tem um dos cursos que eu consigo aprofundar melhor essa parte emocional, e eu conto do Felipe, né? O meu filho, quando estava com 3 aninhos, que ele já estava desfraldado, ele já sabia dormir, né? Já estava, tipo, tudo ok na minha vida, né? Para ele dormir a noite inteira. No quartinho dele tinha banheiro, né? Ele podia levantar, tomar a aguinha dele, eu já deixava essa questão da autonomia, o copo de canudo, né? Se der tempo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o copo de canudo. Ele já tinha lá o copinho de canudo para tomar a aguinha dele, ele tinha o banheirinho, ele já tinha essa autonomia para ir, mas o que que ele fazia? Ele levantava da cama, ele vinha no meu quarto, tomava minha água, ia no meu banheiro fazer xixi, e às vezes ele passava no meu quarto e só fazia isso aqui, assim na minha cama, só tocava no meu rosto e voltava para a caminha dele e dormia. Então era como naquele momento, né, dos micros despertares aqui que ele tinha necessidade fisiológica de ir ao banheiro, ele já aproveitava e falava: "Eu preciso suprir o amor da mamãe". Eu brinco, né, que dependendo da idade, esse copo aqui de amor, esse copinho, ele vai se secar no meio da noite. E às vezes acontece, às vezes a mãe fala: "Nossa, Luana, mas tá acordando, não sei o que é". Às vezes o bebê vai acordar por nada mesmo, gente. Ele vai acordar só para ter esse toquinho aqui que o Felipe estava fazendo. Nossa, eu tenho uma mãe para mim. Porque até os 6 anos eles não se corregulam. Se eu dormir e esse pote secar, eu vou buscar a mamãe só para eu ter um colinho. Aquele famoso, Luana, não é fome, eu tenho certeza. Ele mama, ele vem no colo, só dá uma chupetadinha e volta a dormir.
Então, à medida que vocês vão sabendo, conhecendo um pouquinho mais de sono, desenvolvendo o relacionamento com o bebê, desenvolvendo o dia, você tem certeza se seu bebê tem um dia ou outro micro despertar, né, só para ter esse contato, você vai estar mais tranquila, você vai estar desenvolvendo o seu relacionamento. Então, isso, em tese, é para acontecer um dia ou outro, né? Teve um dia que talvez você não brincou, não conseguiu fazer o tempo de coração, ou com qualidade assim, porque eu sempre digo, estar junto com o bebê o dia inteiro não é a mesma coisa de que estar disponível para o bebê o dia inteiro. É sempre na visão dele, é sempre na necessidade dele. Então, a cada ciclo, né? Outro dia eu recebi uma pergunta lá no grupo. Luana, eu estou seguindo o passo a passo do grupo, o bebê já está fazendo 3, às vezes 5 horas seguidas, mas depois ele acorda de uma em uma hora. Então, eu acho que tem alguém gravando e abriu aí junto. Só fecha o microfone para mim. Desculpa. Então, depois dessas 3 horas seguidas, que depois elas passam 5 horas seguidas, desculpa, o bebê vai ter 5 micro despertares. E aí, seguindo aqui, só para fechar a tabela, para eu poder abrir para dúvidas, é assim, ó, eu fiz lá as 3 horas seguidas, depois lá na quarta, quinta hora, eu tenho mais uma horinha só de sono profundo, aí eu vou fazer um ciclo de novo, vou ter outro despertar. Depois da sexta hora, que é lá na madrugada, né, depois 2, 3 horas da manhã, dependendo da hora que o bebê acorda, dorme, ele passa ali já um tempo bem maior num estágio de sono leve. É o sono no REM mais levinho, tem uma delícia chorando aí. Deixa eu ver. Então, ele passa um tempinho mais num sono mais leve, tá? E depois vai só no sono REM. Olha só, ele fica aqui, ó. Então, aquele bebê que acorda é um madrugador, acorda 4, 5 horas, é um bebê que já tá aqui, não tem mais produção de melatonina. E só para fechar, antes de eu poder abrir para vocês tirarem dúvida e contarem as dificuldades, eu quero falar 2 pontos importantes sobre a temperatura, que são erros básicos também, que muitas vezes a gente comete. Para a gente dormir, a nossa temperatura corporal, ela é mais alta. Para chegar nessa primeira hora de sono aqui, na segunda hora, o meu corpo produz muito calor, porque como eu falei para vocês, é muita coisa que acontece aqui nesse início. Então, o que que acontece? Eu adormeci o meu corpo está trabalhando ainda. Eu relaxei, mas o meu corpo está trabalhando. E aí, o grande erro, às vezes, que o bebê demora para dormir também é superaquecimento. A temperatura do ambiente sempre tem que estar mais baixa do que a temperatura corporal no início do sono noturno. Às vezes eu dou banho muito quente, principalmente aqui no inverno, agora no inverno. Eu dou banho muito quente e eu não espero um minutinho, eu fico com medo do bebê pegar friagem ou do bebê, né, ficar gripado. Eu já troco roupa rapidinho e coloco a roupa bem quentinha. E quando o bebê tá mamando, o bebê tá, ó, suando. Quer dizer, que o corpo faz muita atividade, ainda dependendo da idade do bebê, principalmente se ele é menor de 7 meses, a principal atividade dele ali é o amamentar. Então, ele está gastando energia para mamar, então ele está suando, o corpo está trabalhando 2 vezes para poder diminuir o cortisol e deixar a melatonina entrar para produzir. Então, cuidem com a temperatura do banho, cuidem com o tempo ali para vestir roupa, se precisar, espera um minutinho, né? Deixa o quarto mais aquecido, quem tem como, né, controlar a temperatura do quarto, deixa o quarto mais aquecido, ou coloca um bodyzinho, né, uma roupinha, um pijaminha mais leve. Eu gosto muito dos pijamas da Cater, né? São pijamas ótimos aí que são legais de temperatura, deixa para pôr a roupa mais pesada de inverno ou saco de dormir depois que o bebê, né, realmente aprofundou no sono. Então, sempre, sempre a temperatura corporal, a temperatura do ambiente tem que estar menor que a corporal no início da noite. E lá pelas 4 horas da manhã, a produção de melatonina ela é de 30 minutos antes do adormecer até o pico. Alguns bebês 2 da manhã, alguns chegam a 4 horas da manhã, mas normalmente 4 horas da manhã zero produção de melatonina, não tenho mais. Começo a produzir pequenas doses de cortisol para o bebê acordar ali em torno de 6 ou 7 horas da manhã, que seria um horário saudável. Então, quando zera essa produção de
melatonina, também cai muito a temperatura corporal. E aí o bebê, depois das 3, 4 horas da manhã, ele pode acordar por frio. Então é importante pegar sempre na nuca, né? Tocar no bracinho, no roxinho do bebê, para ver se ele não está gelado. Se ele está gelado, ele está acordando por frio. Então, são alguns macetes, alguns princípios básicos aqui que eu quis passar para vocês, né? Trazer um pouquinho dessa reflexão, tá? E eu vou abrir para vocês agora para contar um pouquinho da dificuldade, para tirar dúvidas, tá bom? Deixa eu opa, abrir grande aqui para eu ver vocês agora. Então, quem quiser abrir a câmera, sentir vontade, pode abrir, tá? Não me deixem sozinha aqui. Quem quiser tirar dúvida, seja escrita no chat, me contar um pouquinho da dificuldade, né? Aproveitem este momento aí para eu poder ajudar vocês. Pode abrir microfone também, tá, meninas? Não precisa ser só pelo chat, às vezes o chat demora um pouquinho mais para digitar. Oi, Luana, boa tarde. Boa tarde a todos. Posso então fazer uma pergunta? Pode, claro, Beth, fica à vontade. A Thay está digitando ali. Na verdade, eu tenho várias questões, mas uma que você acabou de falar me chamou a atenção, né? Com relação à temperatura. E você falou que depois que aprofundar o sono, para a gente colocar o saco de dormir, né? Para aquecer. A minha filha, no caso, ela tem sono muito leve. E aí, inclusive, eu tenho medo de mexer e ela despertar, porque quando ela desperta, reinicia toda a batalha para voltar para dormir. Então, eu queria, se possível, você falar um pouquinho desse aquecimento depois do sono iniciado, o sono mais profundo. Tem algum manejo do corpinho, alguma dica nesse sentido? O ideal Porque mesmo. de mexer depois que a criança já dormiu, para você ver a minha dificuldade. Obrigada. A gente, de nada, a gente fica realmente com muito medo ali, né? É assim, ó, é a primeira hora, a primeira 1, 2 horas, é a hora que o meu corpo está mais produzindo mesmo calor, para poder toda, né, essa questão que eu disse acontecer, né? Seja o empilhamento de memórias e a produção dos GH, a Juliana falou aqui, já vou ler. Então, tudo isso acontece ali naquele momento. Então, o ideal seria, né, colocar ali, eu gosto, na consultoria eu sempre recomendo colocar o quê? O pijama da Cater de pezinho, aquele de algodão, que não é o tão pesado, né, e cuidar sempre com a temperatura da água. Ali, vou dar o banho, ou em alguns casos, algumas mães não dão o banho porque, né, o bebê agita muito mais. Então, cuide com a temperatura corporal ali antes do adormecer, para ele relaxar. Tanto é que o próprio tempo do coração eu peço para fazer antes. O tempo ideal para pôr depois seria no mínimo 1h30, 2 horas depois. Mas aí tem o bom senso, né? Eu tenho medo ali do meu bebê acordar. Ou meu bebê é menor de 7 meses, menor de 6 meses, ainda não tem o sono REM, no REM, aquele sono mais agitado, mais leve, o sono de passarinho que a gente diz, né? Então, o ideal seria amamentar 1 hora, eu gosto sempre de fazer isso, amamenta um peito 1 hora antes do ritual, ou amamenta um peito antes do banho, e aí amamenta depois. Quando amamenta depois, você vai só relaxar. Neste momento que começa a relaxar, aí você pode pôr um pouquinho mais de roupa, vamos dizer assim, se eu não quero mexer com o bebê depois, tá? Também é uma possibilidade, porque quando ela tá mamando, ela tá gastando mais energia ainda. De nada. Ó, vou ler aqui no chat. A Tayane disse, sobre a temperatura, posso colocar roupa mais quente após as 3 horas? Pode e deve, tá? Porque assim, ó, antes de 1 ano e 2, eu não recomendo usar a cobertinha, né? O ideal seria o berço mais limpo possível, né? Até sem o próprio protetor de berço.
E aí, a cobertinha, como que eu sugiro fazer? Pega o saquinho, ou a cobertinha de sorte, essa mais quentinha, né, a mais felpuda, faz ela como fosse um lençol de elástico, para o berço já ficar mais quentinho ali, né? E aí, depois das 3 horas da manhã, se você tem, seu bebê aceita um saquinho de dormir, você pode usar, ou um casaco mais quentinho ali, ou um próprio. Eu colocava sempre nos meus, né? Quando eles já estavam maiorzinhos e não gostava muito do saco de dormir, eu pegava uma blusa mesmo, né? Uma de frio, um pouquinho maior, e vestia por cima do pijama. A Juliana falou, Lu, sobre o hormônio do crescimento, o GH, como funciona com um bebê de 1 ano e 5 meses que não dorme 6 horas seguidas? Estou muito preocupada por conta do crescimento e ganho de peso. Ele está crescendo de forma adequada, mas o peso é muito difícil. Sim, normalmente, Juliana, as crianças maiores que ainda não dormem 3 horas seguidas, elas podem ter dificuldade na questão do ganho de peso, como elas podem ter excesso de queda. Sabe o bebê que demora mais para andar? Não sei se ele já está andando, se ele já está correndo. Às vezes o bebê pode ter um atraso motor, de demorar um pouquinho mais para caminhar, para correr, ou se já caminha, corre, cai com facilidade, porque não há as 3 horas, elas tanto produzem o GH, como elas calcificam o osso, né, do corpinho do bebê. Então, elas ajudam aí evitar queda, acidente. Então, o bebê que não dorme 3 horas seguidas é bem preocupante, porque ele pode cair mais, ele pode se machucar mais, ele pode ter dificuldade de ganhar peso também, tá? Porque vai estar em desequilíbrio. Aí, o que a gente faz? Nessa idade, é uma soneca só. Não sei como tá a rotina aí, mas o ideal é que seja uma soneca só de 1 hora a 2 horas no máximo, tá? Porque aí você equilibra com o quê? Com as atividades. Não sei se é todo mundo que tem aqui o e-book, né? Mas aí equilibra com as atividades. Aquelas atividades que eu tenho lá no e-book são mais 60 atividades estratégicas, pensando tanto no gasto de energia diurno por idade, para que o bebê possa dormir bem, possa dormir a noite inteira e gastar energia. Porque 1 ano e 5 meses, um bebê que ainda não dorme, né? O bebê acima de 1 ano que ainda não dorme a noite inteira, o que a gente faz? O checklist, né, dos bloqueadores de sono. Quais são os principais bloqueadores de sono? Né? Temperatura, saúde emocional. Nessa idade é muito voltado. Saúde emocional, gasto de energia, que às vezes é inadequado, e a alimentação. Muitas vezes o bebê ainda não está comendo o suficiente durante o dia, ainda mais se é um bebê que, tipo, ainda mama mais do que 3 vezes no dia, porque depois de 1 ano, né, o leite materno, ele já não é mais a principal fonte de alimento. Então, estourando, seria 3 vezes por dia ali, ao acordar pela manhã, uma vez durante o dia e o adormecer. Ou, né, como a mãe preferir, mesmo que seja uma livre demanda, a gente limita, porque senão não sobra espaço para o bebê conseguir comer. E outro fato importante é assim, depois dos 8 meses, o bebê que mama ainda, né, uma vez, 2 vezes na noite, ou às vezes até mais, esse bebê, ele está automaticamente roubando uma alimentação do dia, tá? Isso é importante a entender. Ó, a Jânia, né? Ela disse que meu bebê não está aceitando as sonecas no escuro. Acorda assustado, chorando. Falta 7 dias para fazer 7 meses. Eu não sei se você tem um aplicativo, Jânia, de, de controle, mas nessa idade ele deve estar entrando no salto de 4 meses, né? É 3 meses, mas ele está entrando nesse salto que é mais longo aí, que pega os 3, 4 meses, que são o salto do início da regressão de sono. Então pode ser que o horário tá errado, e aí eu vou aproveitar essa pergunta para estender aqui para todas. Gente, a maioria das dificuldades de soneca curta, de bebê que chora, de bebê que não aceita dormir no horário ou no escuro, às vezes está relacionado à janela do sono, está relacionado ao horário errado para o bebê dormir. Então, quando chega com 3 meses, né, sempre uma semana aí muda tudo, uma semana antes. Observem isso, né? Coloquem aí no chat se já observaram e aconteceu. Sempre quando o bebê vai completar mês, uma semana antes,
às vezes dá uma bagunçada no sono, dá uma reviravolta aí. Por quê? Porque o bebê começa a desenvolver uma nova habilidade, que seria a habilidade ali para aquele mês. Então, é o famoso salto que se antecipa. E aí, a janela, normalmente, principalmente nessa idade, a janela cresce. Dos 3 para os 4 meses, a janela ela dá uma bagunçada por conta da regressão de sono. Então, muitas vezes, um bebê que fazia bonitinho 1h15, 1h30 de soneca, de janela, ele começa a fazer 2 horas, 2 horas e meia. Então, se você vai pondo ele no escuro, aí você se perde, é aí a maioria dos erros. O bebê que fala assim, dormia bem até os 4 meses. Depois, piorou muito, é que errou a janela e aí eu começo a desenvolver um relacionamento ruim. Acho que não sei se é a Luana que entrou aqui, ou eu vi subindo o nome dela, ou eu me enganei. A Luana foi uma das mães que entrou no curso e ela já tinha feito outros cursos, outras consultorias, né, antes disso, e ela começou a desenvolver esse relacionamento ruim com o sono, porque sono, gente, é um relacionamento. Então, você tem que desenvolver um relacionamento com seu bebê, você tem que mostrar para ele que dormir é bom, dormir é positivo, dormir é legal. Então, quando eu começo a forçar o bebê a ir para o escuro para tentar dormir na bendita janela, eu começo a criar um bloqueio. Aí o bebê pode estar chorando por conta disso. Então, tem 3 motivos para a tua pergunta, tá, Jânia? Janela errada, tá? Pode ser que a janela dele aumentou, falta 7 dias e a janela já aumentou e você tá errando a janela. Pode ser, tá? Trauma também, ele esteja relembrando alguma coisa do útero e aí o bebê não aceita. Bebê de incubadora, bebê que teve que fazer icterícia. É muito comum o bebê ter dificuldade para aceitar a berça, para aceitar o escuro. Então tenta no claro, tenta mudar a janela e tenta no claro, tá? Não tem problema, aparentemente, neste momento. Tá? O mais importante é você criar o relacionamento. É lógico que o escuro ajuda na produção de melatonina, ajuda, mas não é isso que vai fazer, que vai garantir, vai ser o único fator para dormir, tá? E relacionamento ruim, de eu começar a criar um relacionamento ruim com sono. Então, olha esses 3 pontos que vai te ajudar. Amanda disse, como adquirir o e-book de atividade? Então, lá no link da bio tem o e-book separado e daqui a pouquinho eu já vou abrir aqui a questão da mentoria, tá? Vou abrir uma oportunidade para vocês entrarem na mentoria comigo. Vão ser 30 dias de suporte aí na mentoria em grupo e vocês vão ganhar o e-book de presente aí, mais outros presentes, outros bônus, tá? Já já eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tayane, o salto 4 que teve a regressão do sono, acordando muito a cada 1 hora, a cada 40 minutos, pode causar desenvolvimento motor? Então, normalmente o salto 4, ele é o salto mais longo, tá? Ele é o salto de 36 dias, né? Só que dentro desses 36 dias, em teoria, o período difícil, né? Que quem tem um aplicativo e acompanha lá, que eu brinco que é a nuvenzinha negra, na nuvenzinha negra é normalmente 15 a 20 dias. O que que acontece que a gente prolonga esse salto ou o bebê nunca mais volta a dormir bem depois dos 4 meses? É comportamental. É porque na ânsia, no desespero, no cansaço, a gente começa a fazer um monte de coisa, e aí vai inserindo, né, o que muitas pessoas falam que é associação de sono, dificuldade, mas é muito comportamento errado, sabe? Tayane, então, em teoria, esse salto, por mais difícil que ele seja, são 20 dias ruins, tá? Me diz se eu consegui te responder. Ah, e se pode causar atraso no desenvolvimento motor? Em teoria, não, se ficar dentro desses 20 dias, mas se aí o bebê começa a prolongar ali 30 dias, né? 60, como às vezes eu pego o bebê de 1 ano. Não, tá desde os 4 meses assim, tá desde os 5 meses. Aí sim, pode estar. Gente, outro fator importante, vou aproveitar essa pergunta aqui e dar uma super orientação para vocês. Conversem muito com o pediatra. A minha oração, assim, aqui, desde que eu voltei para o Brasil, é assim. Ai, que todo pediatra ensine para a mãe o mínimo de fisiologia corporal para o bebê, para a mãe, né? O mínimo de fisiologia corporal, porque se o pediatra falasse que o nervo vago, que é um nervo que a gente tem aqui no pescoço, que ativa o reflexo da calma, que manda informação lá para o sistema nervoso, né? O sistema nervoso é o condutor natural do sono, e fala assim: pode relaxar, pode dormir. Ele é ativado, é,
Só como? Quem é aluna? Na sucção, né? E no colo. Até os 6 meses ele é só ativado assim. Então, até os 6 meses, gente, pelo amor de Deus, não fica preocupada de associação, não fica preocupada com o bebê tá só dormindo mamando. Pelo amor de Deus, é através da sucção que ele tá acionando o nervo vago. Depois disso aí que você tem que aprender a ensinar, do jeito que eu ensino lá dentro do curso, tá? A partir de quantas horas o GH é liberado? Achei que precisava ser a noite inteira, pelo menos 6 horas direto. Não, Ju, é que assim, o GH, ele tá dentro do sono no REM. Então, sempre que eu estou no sono no REM, ele pode ser sim liberado. Aí cada corpo, cada bebê é único, não dá para te dizer exatamente com 6 horas, exatamente. Não é assim, ele é liberado no sono no REM. Então, eu preciso passar um mínimo de tempo de sono no REM para eu poder meu corpo fazer a atividade direitinho, tá? Rafaela, meu bebê tem 2 meses e 20 dias. Já faz uns 30 dias que parou de aceitar o berço. Ele só dorme no colo. Alguma dica? Então, Rafa, o bebê de colo é assim. Nas atividades e lá dentro do curso, e no curso da mentoria específico, porque são cursos diferentes, tá? Gente, o curso da consultoria é um curso completo, né? O curso sono noturno é aquele curso, ele é mais acessível realmente, porque é aquele bate-bola, assim, para você saber pelo menos o básico para o seu bebê dormir a noite inteira. E o curso da mentoria é um outro curso também, porque eu foco sempre o que a turma está precisando ali e dou as orientações técnicas para a idade, por isso que eu sempre pergunto. Então, voltando aqui na pergunta da Rafa, que acontece com o bebê de colo? Eu falo bastante lá no curso da mentoria. Nós temos 7 sentidos, tá? Como é que o bebê, no primeiro um ano, até os 24 meses, até os 2 anos de idade, o bebê estabelece relação? E isso é tão importante, porque assim, eu sempre digo, eu atendo mães, né? A Yane já fez terapia comigo, a Paloma começou agora, que eu tô vendo aqui, que estão comigo, né, já fazendo terapia, mesmo depois que veio fazer a consultoria ou fazer o curso, a Judi estava com saudade, né? Faz tanto tempo que eu não dou aula ao vivo, assim, né? Foi 6 meses, foi muito corrida a agenda cheia. Eu amo dar aula, assim, também, mas não estava conseguindo. Mas, enfim, nós estávamos falando dos 7 sentidos, né? Nos primeiros 7 anos de vida, nos primeiros 2 anos de vida, o corpo, o cérebro, né? Eu trago muita neurociência dentro do curso. Ele é fundamentado por esses 7 sentidos. A gente conhece os 5 principais, né? Audição, olfato, paladar, que vocês já sabem de cor e salteado. E tem 2 sentidos que é pouco divulgado, que é o sentido da própria percepção e o sentido vestibular, que está ligado a equilíbrio e balanço. Então, o cérebro do bebê, o cérebro da criança, ele desenvolve o próprio apego, a própria visão de mundo. Então, hoje, quando você fala assim, eu sou ansiosa, Luana, não sei o que fazer. Luana, eu sou controladora, tá difícil com o bebê porque eu queria minha casa arrumada, tal, tal, tal. Tudo isso, ou aquela famosa, né? Eu sou um pouco assim, eu brinco. Eu não tive sentido desenvolvido nos 2 primeiros anos pela minha mãe. Eu sou daquela que passa, derrubou um negócio, vou, né? Sou a famosa desastrada. O que é isso, gente? É porque a gente não teve os benditos dos 7 sentidos desenvolvidos nos 2 primeiros anos. E esses 7 sentidos, eles estão muito relacionados ao reflexo da calma do nosso corpo, ajudar a dormir. Por isso que eu falo, gente, na consultoria ou nos cursos, na mentoria, que vocês estão, né, em grupo ali mais perto de mim, é muito, muito importante saber como brincar com o bebê. Para o bebê dormir, principalmente, né? Depois que ele vai fazendo 6, 7 meses, para o bebê dormir a noite inteira, não é só saber a rotina de sono, janela de sono. Você precisa saber o que estimular seu bebê. Porque isso vai desenvolver caminho neural para ele de como ele vai viver a vida inteira, de qual vai ser a visão de mundo desse adulto, é desenvolvida nesses primeiros anos de vida. É a famosa memória aqui, né? O que fica no subconsciente. Talvez vocês já tenham ouvido falar que hoje nós somos guiados por 95% do que está no subconsciente. Então, tudo que o bebê está experienciando nesses primeiros anos de vida é o que a gente é hoje. É o que a gente é.
Então, a gente traz muito essas memórias. Então, é muito, muito, muito importante trabalhar esses sentidos, essas atividades, tá? Eu vou voltar aqui nas perguntas, aí eu já vou falar da mentoria, né? Que a gente já tá aí correndo para as 2 horas. Vamos fechar aqui teu áudio, tá, Camila? Só para eu não perder aqui. Tayane, 5 meses e mudou muito, acordando 2 vezes agora, ainda não está rolando. Pega nos pés e não rola. Thay, assim, ó, eu já tive bebê que só foi rolar com 7, com 8 meses. Assim, a gente fica aflita, né? Eu sou mãe e também fico, mas tá super dentro ainda, tá? Continua estimulando lá no link da bio, no link da bio não, lá no destaque, sabe aquelas bolinhas que ficam no Instagram, que são dos stories que eu salvo lá, a equipe salva de coisa bacana? Lá no destaque tem, eu não vou lembrar o nome agora, eu acho que é atividade, é estímulo, tem um ensinando a rolar, tem um videozinho lá ensinando a rolar. Dá uma olhada lá, teve uma vez que a mãe perguntou na caixinha, eu fiz o vídeo mostrando com uma boneca de como estimular para rolar. Outra parceira também que eu gosto muito, indico o perfil dela, é a Dani, do Estímulo de Mães. Ela tem bastante videozinho também ensinando como fazer para desenvolver. Um ponto de atenção é assim, o bebê que rola, né, essa fase que mais acorda, o bebê que atrasa muito para rolar, ele pode atrasar muito para conseguir emendar os ciclos, tá? Não tem uma relação direta, mas pode acontecer. Por quê? Tudo que está ligado a marco desenvolvimento, eu ia falar do pediatra, falei do nervo e acabei esquecendo, vou dar essa dica. Quando for no pediatra, sempre pede para avaliar desenvolvimento e assimetria cranial. Às vezes o bebê teve torcicolo congênito e você nem sabia nos primeiros 6 meses. Às vezes o bebê teve linguinha presa. Eu sei que tem aqui algumas mamães que o bebê teve linguinha presa. O bebê de linguinha presa é um bebê que você tem que acompanhar no detalhe o desenvolvimento. Às vezes é a posição que o bebê estava durante toda a gestação. Isso vai atrasar o marco de desenvolvimento. Consequentemente, vai atrasar o sono também. Então, quando vai no pediatra bom, assim, que investiga, sabe? Que olha tudo, pergunta se tá ok, porque às vezes é 1 milímetrinho de assimetria cranial que deu diferente, que um osteopata às vezes vai conseguir ali, se você for na consulta no tempo certo, desbloquear e ajudar. Eu já tive muitos bebês que demorava para rolar, não conseguia fazer 3 horas de sono seguida. A gente foi no osteopata, ou no microfisioterapeuta, ou na própria fisioterapeuta e conseguiu ter o estímulo certo para poder desbloquear, tá? Todas essas coisas podem estar relacionadas. A gente fica sempre culpando o peito, por isso que eu falo, pelo amor de Deus, eu vou criar uma hashtag lá no Instagram. Parem de culpar o peito. Tem muitas outras coisas que influenciam. A Ju falou aqui, tava com saudade de você, mudou minha vida, eterna gratidão, amém, obrigada, Ju, obrigada, né? Vou até. Hoje eu não fiz stories, hoje vocês me deixaram aqui abandonada, todo mundo de câmera fechada, eu falando sozinha aqui. Que coisa! Vou fazer um storyzinho aqui da gente e do depoimento aqui da Ju. Vamos lá, aí eu vou falar já da mentoria, tá? Vou ler mais algumas, então vocês colocam aí, ó, Maíra. Meu bebê tem 1 ano e 7 meses, agora tá melhorando o sono, dorme em torno das 21h30, 22h, porém acorda pela meia-noite, aí vai pra minha cama, a partir daí ele acorda de 2 em 2 horas, só volta a dormir mamando no peito. Algumas vezes percebo que ele mama, algumas vezes fica só chupetando, ele sabe voltar a dormir. Ele só sabe voltar a dormir no peito. Se tento de outra forma, outra pessoa, ele chora muito, até eu colocar no berço. Então, Maíra, eu não vou lembrar aqui se a gente já fez o diagnóstico, se eu já li ali o formulário, porque quando fala de comportamento, assim, nessa idade, eu gosto de olhar muito o formulário. Pode ter questão comportamental? Pode, mas pode ser que na gestação ali tenha alguma coisa desencadeando. Em teoria, 1 ano e 7 meses, ele já deveria, né, saber voltar a dormir sozinho. Outra coisa que é muito importante, rotina, ele dorme muito tarde, né? Por mais que ele tenha 1 ano, só para vocês terem uma ideia, gente, quando eu libero para o bebê dormir 10 horas da noite,
uma criança de 10 anos, tá? Uma criança de 10 anos, eu atendo até os 14 anos. Quando eu libero para a criança dormir 10 horas da noite? 10 anos de idade, que seria o sono, a partir de 10, 11 anos, o horário ideal ali, né, que ela tem sono de verdade, seria 10, 10 e meia, alguns até 11 horas. Que aí já entra o sono de adolescente, que a gente já muda ali, né? Eu tenho formação até 25 anos, mas eu atendo até os 14. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, tem muita coisa que pode estar acontecendo aí já, só de você me dizer que ele dorme 10 horas da noite. Então, dormir 10 horas da noite, as chances dele depois acordar e pedir o peito e não conseguir, porque, ó, eu gosto de dar, eu sempre exemplo, sabe aquele exame de tocar no joelho, bater no joelho que levanta a perna, assim? O que que acontece? A gente não dá o estímulo e a perna movimenta lá, o médico não faz isso. O peito é a mesma coisa. Em algum momento eu estou succionando, eu estou ativando o meu nervo vago, eu estou relaxando o corpo. Mas se eu estou fazendo isso demais também, se isso entra tipo como uma compulsão, o sistema nervoso se sobrecarrega também, o bebê não consegue relaxar. Aquele famoso ansiedade, às vezes o bebê joga o corpo para trás, não quer o peito, começa a chorar, você já não sabe mais o que fazer porque você está cansada, é que o sistema nervoso sobrecarregou. Então, o dormir mamando nesse momento está sendo um problema, tá? Então, tem que avaliar se tem algo emocional, porque nessa idade tem muitas coisas emocionais que vêm à tona, tá? Precisa liberar, às vezes, uma própria sessão. Na mentoria, eu vou fazer um dia de desbloqueio emocional, tá? Vão ser 4 dias. Já vou falar da mentoria para vocês. A Mayra, o meu não sabe emendar os ciclos, exatamente. Meu bebê já tá conseguindo dormir até, acho que é 0 hora. O seu é bem pequenininho, você tá uma linda, Janina. Jânia, tá linda já. Já vai fazer 3 vezes, já tá dormindo 4 horas. Primeiro dia que eu vi ela, ela falou que não dormia nem 40 minutos, né? Tava exausta, tá fazendo um papel bem bonitinha. A Yane Ribeiro disse: meu bebê só dorme no braço e acorda de hora em hora, às vezes em menos tempo. Vai fazer 2 meses. Ô, meu amor, meu abraço. Ó, esse aqui provavelmente a rotina tá desregulada, tá? 2 meses acordar de hora em hora, de 0 a 3 meses, gente, se foi tudo lindo na gestação, é para o bebê estar dormindo bem, se não a noite inteira. Por mais que tenha o relógio desregulado, tem não sei o quê, é para estar dormindo bem, acordando no máximo 3 vezes ali, né? Que eu mostrei o quadro para acima de 6 meses, mas é para ter o padrão ali normal, tá? Então, dá uma olhada na rotina, no dia a dia. E até os 3 meses eles vão dormir tarde mesmo. Então, são às vezes 5 até 6 sonecas, tá? Então, dá uma olhadinha na rotina que a gente vai voltando isso aos poucos. Meninas, eu vou falar um pouquinho mais da mentoria agora, como eu prometi, tá? Eu vou abrir as vagas. A Gil falou aí, faz tempo que eu não dou aula assim, né? Eu vou abrir as vagas hoje para mentoria. Quem já me acompanha há mais tempo, quem está no grupo mais tempo, sabe que quando eu abro mentoria, normalmente eu tento fazer ali um valor mais baixo, que é da consultoria, né? Não é sempre que eu abro, porque me desgasta bastante, porque são muitas mamães e ali já no VIP a gente tenta manter no máximo 20, 30 mães por mês, senão eu não consigo, né? E graças a Deus a agenda sempre é cheia. Então eu vou abrir a mentoria, eu vou abrir 30 vagas, tá? Abrir uma turma de mentoria, vão ser 30 vagas, o acompanhamento por 30 dias, tá? Para quem é aluna, para quem não é aluna, para quem, né, está num processo e quer continuar, ter um tempo mais comigo, eu vou abrir as vagas por 30 dias. O que que eu vou incluir lá na mentoria? Então, vai o curso da mentoria, né? Vocês têm acesso ali por 12 meses, um ano, o curso da mentoria. O curso da mentoria, ele é o básico para aquela turma, assim, o que que eu preciso realmente para o meu bebê dormir a noite inteira. Então, ele é um curso rápido, mas ele é um curso bem profundo, vamos dizer. Vocês sabem que eu sou profunda, que eu não gosto de nada pela raso, né? Nada pela superfície. Eu gosto que a mãe entenda como ela precisa fazer realmente para o bebê dormir. Então, ele vai o curso da mentoria, ele vai acesso ao curso de sonecas. Eu sei que todas aqui às vezes me pedem o curso de soneca, né? Então vai estar o curso de sonecas lá, o passo a passo para regular o dia. Ele vai o e-book de atividades, com todas as atividades que vocês precisam, tá? Ele vai o curso de massagens. Esse curso eu não libero ele muito, às vezes eu libero mais para
para mãe que está na VIP comigo, é um curso de massagens que eu ensino os toques, tá? Eu fiz um curso de técnicas da Índia, quais são os lugares específicos que eu toco para o bebê dormir mais rápido, né? Eu até conto lá no curso que o ponto da minha filha é o pé, né? Então, como tocar no pezinho, como tocar na mãozinha, como tocar nos pontos específicos que ajudam a relaxar. Às vezes vocês veem umas trends, uns memes aí na internet da mãe fazendo as batidinhas aqui, né? Ou pegando o óleo essencial ali, tocando certinho para o bebê, né, desmaiar ali no colo, e a gente vai tentar fazer, não dá certo. Nesse curso eu ensino, né, os pontos exatos e como fazer. Vai, né, os florais personalizados, o curso ali de florais, a Iane, né? É Iane que se pronuncia, Iane Ribeiro. Você precisa entrar lá no curso e pegar os florais. Essa idade, os florais de bar vai te ajudar demais a voltar esse horário e a regular esse sono, tá? Para melhorar aí o dia. Sei que você começou aí regulando esse dia, mas precisa de 3, 4 semanas para pegar firme e colocar isso em dia, tá? Você consegue regular os florais de bar, vários cursos de florais de bar. Então, assim, ó, lá no depois a Vivi vai passar, vai ter tudo. Eu sei que ficou mais de R$ 2.000 de bônus aí, de desconto na mentoria. Normalmente, quem já participou ou quem já viu, eu abro o valor da mentoria, ela custa R$ 1.000, tá? R$ 1.000 à vista ou 12 vezes de R$ 100 no cartão. Dessa vez a gente fez, né? Realmente é meu aniversário domingo, gente. Então eu tô fazendo um presente de aniversário aí para vocês, tá? Então eu vou abrir a mentoria com mais de R$ 2.000 de desconto. Ela vai custar R$ 3.999, tá? E para quem se inscrever nas próximas 2 horas, que a gente vai abrir daqui a pouquinho, a Vivi já deve estar colocando o link lá nos grupos, tá? E para quem se interessou em inscrever, vai ter mais R$ 100 de desconto. Ou seja, para entrar na mentoria hoje, quem entrar nas próximas 2 horas vai pagar R$ 299 e vai ter 4 semanas comigo. Vão ser 4 encontros. Eu tenho que pegar aqui o escopo, tá? Vou pegar minha colinha aqui que eu não vou lembrar, mas as meninas fizeram lá e já vai estar no grupinho lá para vocês já já, quem tiver interesse. A primeira semana nós vamos trabalhar todos os bloqueadores de sono. Então, eu falei alguns aqui para vocês. Então, deixa eu começar a trabalhar tudo que está sendo bloqueador de sono para cada mamãe naquele grupo, liberar e dormir. Na segunda semana, eu vou fazer técnica intrauterina, tá? Para desbloquear traumas, dificuldades aí. Algumas aqui já fizeram consulta comigo, então eu vi ficha, outras não. Então, quem eu já vi formulário, eu sei como foi a gestação, que tem bloqueador de sono, tem questão emocional. Na segunda semana a gente vai fazer esse desbloqueio em grupo, tá? Na terceira semana eu vou trabalhar só com bebê que dorme mamando e só no colo, como mudar. Então, nessa terceira semana a gente vai pegar firme só para mudar esse mindset aí do bebê e da mãe. E na quarta semana a gente vai consolidar, tá? O ritmo do bebê para ele poder dormir a noite inteira. Então, lá para Vivi, daqui a pouquinho vai estar aí nos grupos, tá? São mais de R$ 1.000 de desconto. Para quem se inscrever nas próximas 2 horas, né? Não vai pagar R$ 399, vai pagar R$ 299. Esse valor vai dar para parcelar ainda até em 12, tá? Então tá super acessível. Vai ganhar, como eu falei, o curso de sonecas, o curso de massagem, o e-book de atividades, acesso ao meu grupo VIP, vai ganhar todas as mentorias passadas, né? Que tem a gravação lá. Então, tem uma mentoria, as meninas de bebê maior, que só foi bebê maior. A turma passada eu só abri acima de 1 ano. Então, você vai ter acesso a todas as aulas. Às vezes você nem começou, pagou, já entrou lá o link para você já pode assistir. Então, a próxima aula vai ser sexta-feira, né? Quando a gente vai abrir a mentoria. Então, de repente, antes da próxima aula, você já vai ter assistido a aula da mentoria passada, você já vai ter, nossa, acontece isso comigo, vou fazer. Você já vai estar resolvendo o problema aí do seu bebê maior de 1 ano para dormir, tá? E lá tem todas as idades das mentorias também, vocês vão ter acesso. E vai ter o Tira Dúvidas direto comigo durante 30 dias aí no grupo de mentoria, tá? Então, esse valor que a gente vai abrir aí de presente de aniversário, tá? Quem já fez consulta comigo ou direct sabe que a consultoria tem um valor mais
alto um pouquinho, porque são anos de estudo, gente. Eu trouxe coisas de fora. Se vocês acompanham aí, eu sei que acaba seguindo uma ou outra de sono, sabe? Que a maioria só fala sobre o bebê que só dorme mamando. Obrigada, o Gilberto colocou aqui para mim. Todo já o link aí no chat e tudo que vocês vão ter. Então, eu abri essas inscrições vão estar abertas até terça-feira, ou se bater 30 antes, ou se não bater 30 também, terça-feira eu fecho, porque na próxima sexta-feira a gente já começa as aulas. São 4 encontros, 30 dias de suporte aí para qualquer bebê dormir a noite inteira. Então, se fez sentido tudo que a gente conversou aqui, se chamou a atenção, eu vou abrir essa turma aí. Vocês sabem que eu sempre digo, eu nunca sei quando eu vou abrir turma de novo. A última que eu abri foi em novembro, eu passei aí mais 7 meses sem abrir turma de mentoria, justamente porque eu sei que eu trabalho com muito amor, com muito carinho, né, com coração. Então, cada mãe, por mais que é em grupo, eu dou atenção para cada mãe e tento resolver aquele problema de cada mamãe ali mesmo, tá? Por isso que eu não divulgo para abrir isso, tá? Ó, a Beth falou muito obrigada. Tá bom, beijo, Beth. Gente, é isso. Agradeço de coração aí a presença de vocês. Se tiver mais alguma dúvida sobre a mentoria ou alguém que não conseguir responder, vou ficar mais uns minutinhos por aqui, tá? Respondendo as dificuldades de vocês. Muito obrigada aí pela atenção, muito obrigada pela parceria e espero vocês aí, quem achar que fez sentido, de vir para a mentoria em grupo, tá bom? Um beijo e até mais. Se tiver mais alguma dúvida ou alguém que queira falar comigo, eu vou ficar mais uns 5 minutinhos. De nada, Mayra. Imagina, eu só não sei o nome, que não apareceu para mim, mas obrigada, obrigada. E é isso, meninas. Tem mais alguma dúvida? Alguém que queira perguntar? Lígia, Jéssica, Camila. Camila tá no banho aí, né? Então tá bom, gente. Se não tem mais nenhuma dúvida, beijo e nos vemos aí, é, nos grupos, né? Ou dentro da mentoria. Tchau, boa tarde, boa sexta.